Oi, para você que não me conhece, eu me chamo Naila Sampaio, sou terapeuta holística, mas para além da minha profissão, eu sou uma comunicadora de coração, de vivência, uma geminiana nata que ama falar e compartilhar. E eu senti de compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho hoje sobre todo o meu processo de autoconhecimento, né? Todo o meu processo de olhar para mim, de fato. Sinto que quanto mais eu compartilho sobre a minha história, sobre as minhas vivências, sobre aquilo que passa e passava pela minha mente, aquilo que eu sentia, que eu sinto, algumas pessoas conseguem se identificar e conseguem olhar para o seu processo e conseguem ter até um direcionamento para viver o seu próprio processo de autoconhecimento. Então é por isso que eu sinto de trazer, de colocar para fora. Então a gente se acolhe, a gente se une, a gente se apoia como uma rede. Eu sempre me senti um pouco diferente. Eu sempre senti que existia aí aquilo que eu vivia e o meu universo da minha mente. Assim, é como se eu estivesse sempre em diálogo comigo mesma. Então, existia uma realidade que vivia na minha mente, não que fosse uma realidade, sabe? Eu sabia que existia um mundo real, mas não posso dizer que eram personagens, porque eu não visualizava, mas eu ouvia. Eram muito pensamentos, informações, coisas que sempre chegavam para mim. E o meu contexto, dentro do meu contexto familiar, sempre existiu a dualidade muito forte, que para mim foi um privilégio e foi muito positivo, porque eu consegui ter uma visão mais geral de um campo, né? Então para mim foi muito, muito importante, porque esse mundo da minha cabecinha que já existia ganhava cada vez mais informação e amplitude. Porque se eu tinha uma visão mais geral de tudo que eu estava vivendo aqui da Terra, dentro da minha cabeça aquilo ia formando, né, opiniões, sensações, novos cenários, enfim. Eu sinto hoje, interpreto enquanto adulta, que ia trazendo uma amplitude, né, para minha visão. Mas, exatamente por eu me sentir um pouco diferente, tive muita dificuldade de me encaixar em ideias, em percepções, enfim. E eu sempre fui uma criança muito autêntica, muito eu. Geminiana, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio. Então, assim, eu sempre gostei muito de me expressar. E eu claro, não era 100% interpretada e compreendida, né, como eu estava tentando me expressar, principalmente quando criança. Então, eu sinto que eu fui realmente não me encaixando, não me sentindo parte, me sentindo cada vez mais diferente. Entender que era errado eu ser eu, que não era legal. Então, algumas palavras, alguns termos que eu ouvia ficavam na minha mente. Então, eu ficava, eu sou isso, eu sou aquilo. Era muito curioso isso. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior, uma força, algo que me fazia não deixar de ser eu. Dane-se se o mundo acha que tá errado, mas eu vou ser. Mas, ao mesmo tempo, um outro lado me culpava. Eu me punia por ser assim. Dentro de mim existia uma certeza, esse mundo paralelo que existia na minha mente me trazia uma certeza de determinadas coisas que hoje eu entendo que é a espiritualidade, não era o mundo da minha cabeça, né? E quando a gente é criança a gente vai entendendo, mas é a captação, a sensibilidade, a comunicação, a conexão, enfim. Mas à medida que eu fui crescendo, isso foi se acoplando, se integrando. Então, assim, eu cheguei a um ponto da minha vida onde eu desacreditava 100% de mim, mas eu continuava seguindo porque eu sabia que tinha que seguir, porque eu era intuída a seguir, porque a missão e o chamado sempre foi mais forte, apesar de eu nem saber que era missão e chamado. O meu processo foi muito intenso na prática, inicialmente,
de meter o louco racional e falar, tô sentindo que preciso fazer, vou fazer, sem digestão das emoções, inicialmente. Eu sinto que eu tive essa quebra de viver uma escolha, de viver uma experiência voltada para outros fins. Então, desde que eu saí de casa, sempre foi muito mais uma busca interna, sem eu fazer a menor ideia que era isso, tá? Hoje eu entendo. Do que do mundo, do que a busca do viver, de, sabe, jovem, quando sai, que quer estar no mundo fazendo de tudo e experimentando de tudo. Não era esse o caso, mas era muito mais o caso de uma tentativa de crescer. Eu lembro que eu vivi muito forte esse processo, e dentro disso eu fui me conhecendo, eu fui vendo que algumas coisas não eram como as pessoas falavam, como minha família falava, dentro da interpretação deles, e fui seguindo, Mas talvez o momento em que o meu processo de autoconhecimento e de autopercepção se tornou mais intenso foi com a maternidade. A chegada da maternidade na minha vida foi anunciada pela espiritualidade, direta e indiretamente. Eu vivi todo esse processo, ainda assim, sabe? A minha maternidade desde a gestação já era solo, então um processo que eu poderia entrar em paranoia foi de muita sabedoria para mim desde o início, exatamente por esse sentir, exatamente por esse ouvir. E desde a gravidez foi um mergulho muito intenso nas questões. A maternidade é um processo contínuo para mim de autoconhecimento, porque eu percebo o quanto a minha filha inconscientemente me convida para as maiores transformações que eu preciso viver, para as maiores libertações que eu preciso viver. É muito importante a gente nunca deixar de ouvir essa voz interna que a gente tem, porque todo mundo vai fazer a gente desacreditar toda a nossa história. É muito importante a gente ouvir a nossa voz interior, porque durante muito tempo eu achei que eu era doida, que eu era maluca, que eu criava coisa na minha cabeça, porque a realidade era diferente do mundo daqui. Mas quando a gente vai olhando para a realidade com sabedoria e se permitindo e parando de fugir e buscando entender cada coisa, a gente vai entendendo que esses dois mundos se integram e se acoplam. E hoje eu tenho mais do que certeza, com as realizações, que tudo que eu ouvi desde sempre foi verdade. Não era um mundo paralelo da minha cabeça, era só uma comunicação. Mas então esse processo de autoconhecimento, para mim, cada dia me mostra quem eu sou. Cada dia me mostra o que eu vim fazer aqui. Cada dia me mostra o porquê que eu me sinto, como eu me sinto. O porquê que muitas vezes eu não me sinto parte, ou integrada, ou encaixada em determinados ambientes, em determinados tipos de sociedade, em determinados grupos de pessoas, em determinadas práticas, em outras sim. Então, a cada dia o processo vai expandindo o meu olhar e minha mente. Mas é desafiador. A gente duvida muito da gente. Mas é muito importante a gente lembrar que o desconforto está o tempo todo. Só que ele se torna muito pior quando a gente foca ele na nossa mente. Quando a gente põe muita regra. A gente cria coisa demais. As coisas são muito mais simples do que a gente imagina, só que é tão simples que a gente não valoriza. Se a gente começar a fazer o simples, muita coisa já vai começar a caminhar. Quem ouviu até agora e se identificou e sentiu que também está nesse processo, respira. Eu sei que às vezes está muito desafiador, está caótico, está o olho do furacão, mas existe algo que você possa fazer aqui agora para que isso suavize, melhore, algo que seja bom e positivo para você, sem te prejudicar? Sem que seja só uma busca de prazer imediato, para alívio?
algo que seja bom a longo prazo? Se sim, faz. Se não, respira e entende que tá tudo acontecendo como tem que ser. Como até agora na sua vida. Independente do que você tentou controlar, prever, premeditar, organizar, tudo sempre acontece como tem que ser. É chato pra caramba assim, mas é a realidade. Então é isso. Um beijo. Espero que tenha ajudado quem precisou.